Estamos no nosso culto de Natal e eu quero falar sobre um Natal que talvez a gente nunca tenha parado para pensar que esse seja o Natal de Jesus. A gente comemora um Natal após o outro e nós, como igreja, todo final de ano, nós conscientizamos a igreja de que Natal tem a ver com algo que Deus está fazendo na terra. O nascimento de Jesus foi uma ação de Deus na terra. Amém? E o texto de Mateus, capítulo de número 1, versículo 18, todos acharam? Amém? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua noiva. Noiva? Está escrito noiva? Esposa. Então aqui já seria uma ofensa para a nossa consciência de humanos, de humanidade, de gente que estudou e que sabe sobre as leis, que sabe sobre o funcionamento da família. Ele é marido dela, ela é esposa dele. E aí esse tipo de nascimento com certeza ofende a nossa mente. E o texto diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus comigo. Fala não. Diga, não é Deus comigo. Diga, é Deus conosco. Então vai mais do que se achar que servir a Deus tem a ver só com você. Deus não é só para você. Então você não pode celebrar um Natal achando que isso tem a ver só com você. Jesus é Deus conosco. Despertando José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Mateus e Lucas, esses dois evangelistas, eles falam sobre esse acontecimento do nascimento de Jesus, diferente de Marcos e João. Somente os dois. E eles colocam algumas particularidades sobre pessoas que foram agraciadas por essas boas novas. Afinal, Natal é isso, irmãos. E eu estava aqui hoje pela manhã e eu vi alguém ofendido por ver uma árvore de Natal dentro da igreja. Disseram, você põe árvore de Natal dentro da igreja? Eu falei, claro que eu ponho, porque eu celebro o Natal, eu ponho na minha casa também. Pastor, mas você não sabe que isso é um símbolo do... Eu falei, irmão, não é só o Natal. É só Jesus nascendo no coração dos homens que têm boa vontade. É por isso que o anúncio dos anjos aos pastores foi: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens. Isso, porque não é todo mundo que é de bem. Então tem gente que não é de bem, e porque não é de bem não consegue. Por isso que eu falo, o Natal, ele ofende a consciência do indivíduo.
É um anúncio aos pastores que estão cuidando de seus rebanhos, anjos que cantam. Jesus levado ao templo para ser circuncidado, depois é obrigado a sair de dentro de Jerusalém, porque querem matar as crianças. Eles recebem uma palavra de Simeão e de Ana. Jesus recebe uma palavra profética, e aí depois vem a ordem de Herodes para matar todas as crianças. O que chamamos de Natal, ou o que chamamos de nascimento de Jesus, ocorre fora de qualquer tipo de validação oficial. Jesus nasce contra tudo e contra todos. Nasce contra circunstâncias, nasce com circunstâncias inadequadas, nasce em circunstâncias de emergência, nasce longe de qualquer coisa que pode ser chamado de casa, família, aconchego, parentela, nasce longe de qualquer coisa que chamamos de religião, nasce sob o susto da perseguição e da morte, nasce em um estado perigoso de evasão, de fuga, de exílio. Jesus, ele nasce numa época em que se hospedar no Egito é mais seguro do que se hospedar em Jerusalém. Parece normal, não parece? Se Moisés não tivesse tirado o povo do Egito, Deus mandou, Deus falou, você tem que tirar o povo daí. De repente ele vai falar para mandar o filho dele lá para o Egito. Então o nascimento de Jesus, ele tem algumas características que contrapõem o ponto de vista nosso, do homem. E eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, porque se não entendermos isso aqui, a gente pode fazer do Natal algo que ele não é, tá bom? Então a primeira coisa que nós podemos ver aqui, que se contrapõe ao ponto de vista humano, é que o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, é um nascimento considerado imoral. Imoral. Qualquer um que ouvisse a história de José e Maria diria: José, cara, leva mal não, acho que você deu ruim para você, velho. Qualquer um brincaria com a história de José e Maria, porque qualquer mulher casada que tivesse filho que não fosse do marido era um adultério. Então você imagina que agora Maria aparece grávida, está prometida a José e o filho não é de José. Na nossa mente, na nossa consciência, como que caberia o nascimento de um Jesus nessas circunstâncias? Como que caberia Jesus nascer em mentes aonde regras fossem violadas? Um Jesus que é filho de uma mulher, mas que o pai não é o pai biológico. Você imagina isso no meio da família: José, essa mulher não presta, José. Você imagina isso no meio dos amigos, os amigos dizendo: José, você virou alvo de piada, cara. Porque, cara, não é possível, isso aí é o que você fala? É fruto do Espírito Santo. E eles brincariam, porque, queridos, a soberania de Deus, ela é uma ofensa à consciência do homem. Então esse Natal é como se esse Natal do Jesus fosse um Natal de julgamento para José, de julgamento para Maria, de acusações. Quantos natais nós também não passamos assim? Familiares acusando familiares, amigos acusando amigos. Por quê? Porque é inconcebível o nascimento de um Jesus em um ambiente em que as mentes estão formatadas, elas consigam conceber a ideia de algo sobrenatural. Isso é fruto do Espírito Santo, é a vontade de Deus sendo cumprida na terra. Tá bom, Deus é soberano, mas tem uma Maria que poderia, por causa da consciência do homem, no sentido de dizerem, ela está em adultério, ela poderia morrer apedrejada. Olha o risco que essa mulher corre.
Tem um José que poderia viver a vida dele o tempo todo sendo alvo de brincadeira, de chacota. Então o nascimento de Jesus, ele é um nascimento que é considerado imoral. Agora, para aqueles que têm a palavra de Deus no coração, e é interessante porque o José, ele até pensou, eu vou deixar essa mulher, eu vou embora. Eu não vou ficar com ela não, cara, essa mulher me ofendeu. O José também ficou ofendido. O Natal do José também era um Natal de quem havia sido traído. Aí de repente ele vai dormir, mas pensando, eu vou embora, eu vou deixar essa mulher. E de repente um anjo aparece num sonho para José e fala para José, cara, você não pode deixar, não temas ter Maria, a tua mulher, e você precisa ficar com ela, cara. Um sonho, José deixou que um sonho fosse maior do que aquilo que ele chamava de moral. Eu aceito ficar com os sonhos que Deus me deu, aceito quebrar os padrões de moralidade que eu construí ou que a lei construiu em mim, só para ficar com esse nascimento de um filho que é sobrenatural. O que eu quero dizer aqui? Que esse Natal é um Natal para nós recolhermos os nossos juízos, os nossos julgamentos, os nossos apedrejamentos. É para nós pegarmos as nossas ofensas e aguentarmos calados, só para que Jesus possa nascer no coração de todos. Evitar ser o alvo da polêmica. Não, é impossível Jesus nascer no coração desse homem. O que ele é, o que ele representa, eu não aceito nem que ele sente na mesa com a minha família. Aí a gente olha e diz, pois é, então, tudo aquilo que ofende a tua mente nesse Natal, você vai ter que aprender a ficar ofendido calado, só para que Deus cumpra a vontade dele na vida das pessoas. Amém, gente? Essa é a primeira verdade do Natal. Talvez você não sabia, né? Um Natal imoral. O segundo Natal é que é um Natal onde a soberania de Deus usa eventos seculares. Tem coisas que Deus quer fazer na terra e tem homens que são perversos, e que Deus vai usar esses homens perversos para abrir caminhos para que o Natal aconteça. Pastor, como assim? César Augusto está lá em Roma e ele toma uma decisão, e ele acha que a decisão é só dele. Ele fala, todos precisam sair do seu estado de origem, e do seu estado, para ir para o seu estado de origem fazer um recenseamento. E aí José e Maria são deslocados para Belém, porque eles precisavam se registrar em Belém. E é exatamente nesse ato de deslocamento de José e Maria para Belém que Jesus nasce. Mas só nasce porque um rei, um imperador chamado César Augusto, lá em Roma, baixa um decreto. Talvez se ele descobrisse que isso era a vontade de Deus, ele não teria coragem de assinar um decreto desse para fazer parte do Natal. De repente ele baixa o decreto e lá vai José e Maria sendo deslocados para Belém, só para cumprir o que o profeta Miqueias escreveu. E tu, Belém, Efrata, és tida como uma cidade pequena, mas de modo nenhum és a menor, porque de ti nascerá o guia de Israel. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o nosso Natal pode ter muita coisa que você nem sabe que vai ter, mas que tem a ver com eventos que nem tem a ver com igreja, e que Deus vai usar para o teu Natal ser um Natal abençoado. Pode ser que tenha coisas acontecendo e você não perceba, e que nem quem está sendo usado por Deus para liberar o acontecimento chamado Natal na tua vida aconteça. Então ele está lá baixando um decreto, assinando, e Deus está dizendo, é isso, eu estou no controle do teu Natal.
Jesus vai nascer para se cumprir a palavra de Deus. Há uma promessa, há uma profecia, irmãos, e a palavra de Deus não cai por terra. Então o que eu estou querendo trazer? Parece para você que o Natal tem tudo a ver com ajustes, mas não. Deus vai usando coisas desajustadas para trazer o Natal para a vida do homem, para a vida da mulher, para trazer para a terra os movimentos do céu, para trazer para a terra a vontade de Deus, para trazer para a terra o Salvador, o Cristo, aquele que veio para nos remir do pecado. Então paramos de achar que as coisas no mundo só acontecem por causa da igreja. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então Deus pode pegar um César Augusto lá em Roma para assinar um decreto, para liberar o fluxo da palavra de Deus e acontecer o quê? O teu Natal. Você pode dizer isso? Digo, meu Natal não tem a ver comigo. Diga, tem a ver com a vontade de Deus sendo cumprida em mim. Além de ser imoral, Deus usa coisas seculares para fazer acontecer o Natal. Que coisa doida. Mas há uma terceira coisa aqui. É que o Natal de Jesus é uma manifestação de Deus totalmente fora da religião. Totalmente fora. A manifestação de Deus, ela não pede o consentimento de nenhum religioso e de nenhuma natureza religiosa. Lá estão os homens do templo, os fariseus, os escribas, os caras que têm a lei, que têm as sagradas escrituras, mas Jesus está nascendo totalmente fora desse contexto. O nascimento de Jesus é uma ação dos céus sendo liberada na terra, sem o confinamento dos religiosos. Sabe, os caras dizendo só acontece se for aqui. Até hoje eles estão pensando, vai ser em Jerusalém. Confinaram as sagradas escrituras, tem as profecias, sabe aonde acontece, mas esses caras nunca se curvarão à manifestação real dos céus na terra. Então o Natal de Jesus, ele ofende a mente do homem na questão moral. Ele ofende o homem na questão religiosa, aquilo que eles, sabe, os estudos, a teologia, aquilo que eles sabem sobre Deus, sempre será pouco ou quase nada para perceber as manifestações de Deus. O nascimento de Jesus não é uma expectação religiosa, não é uma conferência, não é uma campanha, não é nada que os homens planejaram na terra. Não há nenhum movimento religioso para o Natal, nenhuma comoção profética, nenhuma ação religiosa, sabe, alguém reunido dizendo o Messias nasce hoje. Não há. Não há nada disso. Os magos, eles vêm lá do Oriente. Quando chegam, Herodes chama quem? Os catedráticos da religião para perguntar, existe isso que eles estão falando? Eles estão procurando por um rei que nasceu, e ele chama quem? Os caras que têm a teologia, os caras que têm o conhecimento das escrituras, chama os caras que têm a manipulação das sagradas escrituras, e chamam eles e falam, me fala uma coisa, eles estão procurando por um rei, é verdade isso que eles estão dizendo? E eles falam, é verdade. O profeta Miqueias profetizou, e ele diz, vai ser em Belém que vai nascer. Esses homens, eles têm todos esses fatos considerados pelas escrituras,
Isso se cumpre debaixo dos olhos dos líderes religiosos, pelos guardiões das Sagradas Escrituras, das profecias messiânicas, dos sabedores dos fatos, mas nada disso move o coração desses homens para ir até onde está o rei. O máximo que eles conseguem se reportar é ao rei da terra. E de repente vem os magos lá do Oriente. Não tem Bíblia, não tem Escritura, não tem os livros sagrados, não tem a Torá, não tem isso. Mas eles têm algo que esses homens não têm. Eles dizem: nós estamos sendo movidos, porque o nosso coração está queimando, dizendo: aconteceu uma visitação de Yahvé na terra. Então eles se movem, eles vão andar quilômetros e quilômetros para chegar até onde Jesus estava. Por que os religiosos não se movem? Por que os religiosos continuam paralisados, mesmo diante de tantos fatos que comprovam o nascimento do Filho de Deus, do Rei? O que eles querem é que as Escrituras fiquem refém da religião. A palavra não poderia saltar para fora e se materializar na vida do Cristo. Então eles queriam ficar ali e queriam fazer com que a manifestação exterior, os movimentos da eternidade ficassem refém no templo na capital de Jerusalém. Por isso que eles não se movem. O esforço desses líderes não difere do esforço dos líderes atuais. Eles confinam as Escrituras. Eles querem confinar as manifestações da palavra, fazem de tudo para evitar essa exteriorização e essa busca e esse alcance do reino de Deus para outros lugares. Então, se não for aqui, não acontece nada lá fora. É por isso que você tem que vir passar o Natal aqui na igreja, porque é aqui que acontece. E eu estou falando para você: deixa Jesus nascer na tua casa, deixa Jesus sentar na mesa com todos aqueles que você olha e porque não estão aqui, você julga pecadores, você julga homens que não têm direito à eternidade. Jesus está dizendo para nós: eu quero nascer, mas eu não quero ser refém da religião. Não, vamos para minha casa, porque quando à meia-noite a gente ora. Não tem a ver com isso, irmão. Tem a ver com comer tudo que você pode com todo mundo e pegar e servir o outro e falar: toma, está aqui, é o Cordeiro de Deus que nasceu. Ele nasceu para mim, eu compartilho ele com vocês. Isso é Natal. É mais do que estarmos aqui, é mais do que celebrarmos Jesus aqui, é celebrarmos Jesus em casa, com a nossa família. A religião é o lugar onde estão as pessoas que têm a mente formatada para entender como leem apenas. Presta atenção nisso aqui. Tem muita gente que buscam compreender apenas como leem. Eu entendi, eu li. Mas o Natal é muito mais do que compreender. Os homens da lei sabiam. Eles tinham o profeta messiânico. Eles tinham a profecia, Rose. Sabe? Mas eles estavam ali prendendo Jesus, formatando Jesus, a sua mentalidade. Eu li e entendi, fica como a gente leu, fica como a gente entendeu. O único rei a nascer fora das condições reais, pois não nasce em um palácio, não nasce no luxo, ele nasce na simplicidade de uma estrebaria, sendo observado por animais. Não nasce diante da multidão, dos olhos, ele não é levantado, não, nada disso. Aí talvez você pense: pastor, minha casa é tão simples. Tem muitos lugares luxuosos que ele ainda não nasceu. E eu diria que a tua casa é um ambiente improvável. Então, pois é, Jesus vem de uma condição totalmente improvável.
Quem lê a história de Jesus com uma mentalidade formatada pela lei, pelas regras, ia falar: eu constatei um erro aqui, por isso não pode ser ele. Qual foi o erro? Não cometerás adultério. E no nascimento de Jesus tem adultério. Mas como assim que tem adultério? É porque ela traiu Jesus? Não, ela traiu José. Não, não é isso. Ele só precisava ser do útero de uma mulher, só isso. Ele não precisava ter nenhuma participação de homem. Era o próprio Deus escolhendo um útero para que o seu filho pudesse crescer e nascer. Só que se nós não entendermos isso, ofende a nossa moralidade, ofende a mentalidade da religiosidade. Em quarto lugar, nesse Natal, Deus se revela a quem Ele quer. Ele não poderia. Qual o melhor lugar para revelar algo, espiritual? Seria na onde estavam as Escrituras, aonde haviam homens que haviam passado a vida toda estudando, mas que não conseguiam entender nada, apenas entender o que leem. Então ele vai nascer lá em Belém, totalmente desassistido. Enquanto a religião sabe tudo, tem toda a informação, entende a profecia, tem os livros, sabe aonde está o menino, ainda assim não tem nenhum interesse em se curvar e obedecer e adorar. A religião é saber tudo de Deus, mas sem a presença de Deus para mudar a existência do indivíduo. Eu posso passar Natal sabendo tudo sobre Jesus, mas se Ele não está presente, Ele não muda o meu destino, Ele não muda a minha vida, Ele não muda o meu caminho, Ele não muda a minha rota. Lá vem esses homens lá do Oriente, com o coração alinhado, apenas com uma revelação que Deus deu a eles, de uma estrela que os está guiando. Mas eles vêm com o coração disposto, eles vêm para se encurvar diante do rei, eles vêm para adorar o rei, enquanto aqueles homens do templo não se encurvam, não adoram. Por quê? Porque eles sabem tudo sobre Deus, mas não tem Deus. Esses homens que não sabiam nada sobre Deus e que apenas sabiam: o rei nasceu, há uma visitação dos céus na terra, e nós corrigimos a nossa rota e entendemos: não dá para caminhar na direção desse rei como se caminha na direção de Herodes. Não é o rei Herodes que eu quero ver, eu quero ver o rei dos reis, eu quero ver o Senhor dos senhores. E quando eu tomar a direção certa, só há uma coisa a fazer quando eu encontrá-lo: é se prostrar, é se curvar e adorá-lo. Esse é o Natal em que nós nos encurvaremos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que nós podemos não saber muita coisa, mas sabemos aonde Ele está. Há algo que queima no nosso coração, dizendo: Ele é o Rei, e não deixamos que nada ofenda a nossa mente, a nossa consciência, porque a nossa consciência está baseada na revelação de quem Deus é e não na informação. A religião gosta da prevalência informativa contra a ignorância dos outros. Sabemos tudo e não queremos que os outros saibam. Mas ela não anda na direção de se curvar, na direção do humilde, do lugar humilde aonde Deus está. Não há nenhum aviso no templo dizendo: Jesus nasceu em Belém. Jesus nasce na desprezada cidade de Belém, é anunciado a pastores, é revelado ao coração dos magos que vêm do Oriente. Os magos vindo da Pérsia, homens que não são do templo,
não tem os livros inspirados, não tem a revelação das Escrituras, mas que ainda caminham na direção do rei. Os magos, eles saem do seu país para encontrar-se com Jesus, e eles começam uma pergunta: onde é que está o Rei dos Reis? Já pensou se nesse Natal, ao sentar-se na mesa, o interesse de todos fosse querer saber onde é que está o rei? Aonde é que está o rei? Qual é o meu interesse nesse Natal? Sim, eu quero presentes, quero confraternização, eu quero poder ter uma boa mesa, mas mais do que isso, a minha pergunta é: aonde é que está o rei? Aí eles só não perguntam, mas eles também querem saber. Aí ele diz: porque vimos a sua estrela e viemos. Os homens estão alojados, grudados, agarrados à religião e não se movem. Mas esses homens, eles saem, eles vão em busca do rei que haveria de reinar. Aí quando ele chega, você imagina, onde é que está o rei? Eles dentro da capital religiosa, Jerusalém, perguntando: onde é que está o rei? E o pessoal falando: Herodes, estão te procurando por aí. E o Herodes estufando o peito e saindo na direção desses homens, dizendo: aqui está o rei. Ele diz: não, onde está o rei? Não, eu não entendi. A Bíblia diz, irmãos, que Herodes ficou perturbado. Que isso, não há nada que perturbe o reino do inferno quando há uma procura por aquilo que é a essência de quem Deus é. Então eles não querem saber onde é que está Herodes, eles querem saber aonde é que está o rei. Muitos esperam Deus vir, os magos decidem ir até onde Deus está. A intenção desses homens é encontrar o rei para adorar. Aí eles encontram Herodes. E o que Herodes representa? Herodes representa a mentira, porque Herodes não era de fato da linhagem real. E quem deve reinar sobre nós é Jesus e não Herodes. Muitas casas de pessoas que estão aqui, que ainda não tiveram consciência disso que eu estou dizendo, poderão transformar as suas casas em qualquer lugar onde Herodes continue a reinar. Aonde o Herodes continue sendo o Senhor. Eu queria que você saísse daqui hoje com uma mente pura, com uma mente limpa, buscando o que? O governo desse menino, desse rei que nasceu, e você decidir: eu renuncio o governo de Herodes sobre a minha cabeça e me submeto ao governo desse rei sobre a minha vida. Jesus quer ser o teu rei neste Natal, e o desejo dele é que você o encontre. Por quê? Porque o Herodes representa a mentira, a crueldade, a violência, a usurpação, assassino de pessoas e de esperança das pessoas, destruidor de sonhos projetados por Deus na vida das pessoas. Porque o Herodes, quando ficou sabendo que Jesus nasceu, ele diz: eu preciso matar esse menino antes que ele cresça no coração dela, no coração dele, no coração dele, no coração dela, no coração dele. Aí eu diria: por que é que você está aqui? Porque o Herodes se frustrou e Jesus nasceu em nós, e nós viemos aqui hoje para se submeter e se curvar diante de um rei legítimo chamado Jesus. Quantos podem levantar as suas mãos e reverenciar o Rei Jesus? Aleluia! Aplauda o Rei Jesus! É Ele quem vai reinar! É Ele quem nasceu em nós! O Herodes, ele representa o diabo na intenção de não permitir Cristo nascer, crescer e viver nos homens. Minha casa, minhas regras. Aqui acabou o governo de Herodes. A partir de hoje, Jesus é o rei legítimo desta casa, desta família. Herodes vai se perturbar. Por quê?
porque ele descobriu que hoje neste culto Jesus pode nascer no coração de algumas pessoas, e essas pessoas que vão sair daqui vão de fato celebrar o Natal em família, porque Herodes vai continuar perturbado, porque na casa de alguém aqui Jesus pode nascer. Talvez você tenha vindo à igreja há tanto tempo sozinho, sozinha, mas quem sabe não é esse Natal que vai ser o maior Natal da tua vida, da tua casa, da tua família. Os reis magos vão parar dentro da capital religiosa, Jerusalém, mas o Natal não tem uma capital. Ele não nasce no lugar mais importante, ele nasce em uma terra desprezada. Quinto, o Natal de Jesus transforma o Egito em um lugar mais seguro do que a terra da religião. Talvez se fala, pastor, isso é muito pesado, mas é possível. Ainda o Egito está sendo mais seguro do que o ambiente que nós criamos. Porque é possível transformar a nossa casa em um ambiente de religião, e pessoas preferirem ir para o Egito, ver o nascimento de Jesus no Egito, do que ir para a nossa casa. É possível aquele que veio para salvar a gente não ter lugar à mesa, e está tendo lugar em qualquer outro lugar que não seja a nossa casa, só porque transformamos a nossa casa em uma Jerusalém, em um ambiente religioso. Sabe, a pessoa entra, para onde eu vou? Vou lá na casa de fulano de tal. Aí entra lá, olha a casa, um silêncio. Daqui a pouco nós vamos orar. A pessoa fala, achei que ia celebrar o Natal, mas eu estou vindo para um ambiente religioso. Aí a pessoa fala, fulano, eu esqueci alguma coisa, eu vou ter que voltar. E ela vai para outro lugar que talvez Jesus possa nascer, e que talvez você pensou durante muito tempo na sua vida que Jesus nunca nasceria nesse lugar que essa pessoa foi, porque você chamava aquele lugar de Egito. Deus falou para Moisés, tira o meu povo do Egito. Deus dá ordem a José, desce para o Egito. Com quem? Com Deus. Hoje é uma noite para nós entendermos de fato o valor do Natal, e entender que tem coisas no Natal que, se não ofender a nossa mente, nós preferimos manter um sistema de crença religioso. Por último, o Natal, ele valida o significado espiritual da relação de Deus com você, comigo. Você imagina, o Natal de Jesus é o Natal em que um judeu nasce, mas que nunca praticou o judaísmo. Pelo contrário, ele nunca foi aceito pela religião, ele sempre ofendeu a religião. O Natal é o nascimento de um Cristo, mas que nunca fundou o cristianismo. Quem é esse? É aquele que está achando lugares disponíveis, aonde poderá nascer. Esse visitou o templo, sim ou não? Sim. Ele nunca foi aceito pela religião, e quando ele morre, a Bíblia diz que ele entra no templo, só para quê? Para rasgar o véu de alto a baixo. Quando ele faz isso, ele está nos passando uma informação. Aqueles que durante muito tempo arquitetou ou prendeu a manifestação, os movimentos do céu na terra, agora já não tem mais essa autoridade. Você é livre.
Se você entrar no templo que Jesus entrou depois da sua morte, você vai ver que não há mais um ambiente que segrega. Não há mais um ambiente de pastores, apóstolos, bispos. Não, mas há um ambiente de todos. Um ambiente que não mais separa, mas junta. O Natal é tempo de ajuntarmos. Talvez você fale: pastor, esse ano foi muito difícil. Eu diria para você: tá certo. Aí os pessimistas dizem: pastor, esse é o cenário perfeito para a manifestação do anticristo. Eu disse: sabe qual é o problema? Por que a gente não consegue perceber o anticristo, irmão? Hoje eu estava conversando com um irmão do tipo, ele falou: por quê, pastor? Eu falei: porque ele está disfarçado de Deus. Ele está disfarçado na igreja. Ele está disfarçado no ambiente que consegue. Se faltar percepção, você não sabe quem é quem. E ele disse: pastor, mas não pode. Eu falei: pode. Porque a Bíblia diz que o anticristo se assentará no lugar de Deus. Foi um tempo difícil? Foi um ano difícil? Sim ou não? Foi. Um cenário perfeito para o anticristo, mas também um cenário perfeito para a manifestação de quem Deus é, irmão. Porque eu não tenho medo da manifestação do anticristo. Eu tenho medo de uma igreja que oculta o Cristo. Então o que é o Natal? Pode ser a manifestação do anticristo, mas pode ser a manifestação do Cristo também. Então nessa noite nós viemos aqui para o nosso culto celebrar o Natal, amém, gente? Aleluia. Mas eu quero celebração mesmo na tua casa. Irmãos, hoje pastor Fabrício, as gêmeas, a irmã Cris pegaram 26 cestas de Natal, botaram no carro. Irmãos, não tem foto, não tem nada. Eu estou falando isso para honrá-los. Muitas famílias foram abençoadas por causa de alguém que apareceu para manifestar Cristo. Qual que é, irmãos? Qual que é a tua esperança de um Natal feliz? Qual que é a tua esperança de um Natal feliz? Pastor, que esse ano não tenha briga em casa. Pastor, que esse ano não tenha bebida. Que esse ano não tenha... Eu diria para você que a única esperança de um Natal feliz é Cristo em vós. Cristo em vós. É cada um de nós sairmos daqui entendendo o Natal que sim. Os religiosos, eu vi um judeu falando esses dias: não pode. Porque como é que pode? O Messias nunca viria por um adultério. A mente deles só vai até onde Moisés mostra, irmãos. Eles têm todo o conhecimento de Deus, mas não tem Deus. Mas a gente só não conhece Deus, e talvez não conhecemos muito não, né? Nosso jeito maluco assim de falar de Jesus é um negócio doido. Talvez não conhecemos muito não, que nem muitos por aí conhecem, né? Mas o que nós conhecemos é o suficiente para fazermos o nosso melhor Natal. Amém, gente? Para fazermos o nosso melhor Natal. Eu quero desafiá-los para juntar a tua família nesse Natal. Talvez não seja mais de 3 ou mais de 2, mas vai ser o suficiente para vocês sentir a presença do menino que nasceu. Do menino que veio como uma resposta de Deus para salvar você e salvar a tua casa. É tempo para nós celebrarmos Jesus, o seu nascimento, e dizer: ele nasceu em mim. E não vai ter nenhum Herodes que vá frustrar os planos de Deus na minha vida. Pastor, mas é de ficar escandalizado com esse Natal. Mas Natal de Deus é um negócio doido. É muito mais do que o que as pessoas sabem.
mas era só Deus trabalhando na vida de uma Maria, na vida de um José. Você imagina os pastores no campo, colocam as ovelhas lá, sentam, daqui a pouco estão lá à noite, ó, tirando os mosquitinhos, que toda noite eles faziam isso. De repente um brilho nos céus, um anjo vindo dizer: ei, glória a Deus nas maiores alturas, paz na tua casa, paz em você, paz na tua família, porque hoje nasceu em Belém. De repente a Bíblia diz que aparece um coral de anjos, e eram só pastores, não podiam ser os sábios da religião, não podia, gente, não podia ser os entendidos da teologia, não podia, gente, mas não, Ele escolheu a tua casa, Ele escolheu se revelar a você, Ele escolheu nascer lá na tua casa, lá nesse coração que talvez quem olhe hoje diz: não tem importância nenhuma, não tem nenhum valor, não há nada que chame a atenção nele ou nela. Não tem problema, pode ser como uma estrebaria, mas ele vai nascer. E quando ele nascer, uma reviravolta, o que vai garantir um ano bom para nós, não é o que nós vamos ministrar aqui no ano novo, no culto, mas é o que pode acontecer em você hoje. É o que Deus terá, é o acesso que você vai dar ao Filho de Deus para nascer, para que ele possa crescer, para que ele possa se movimentar em você. Eu gostaria que você se colocasse de pé.